Boa noite, pessoal. Boa noite, galera. É, Mais uma live aqui com vocês. Quem estiver chegando aí, dá um toque a respeito do som, de como tá o som, tá? E a gente vai conversar hoje um pouco aqui, o tema nosso de hoje, né? Como foi esse primeiro dia de isolamento social, como está sendo para cada um, como está a cidade, como está o seu bairro, o que você está achando dessa medida que foi tomada, não só em Ubatuba, no litoral norte todo, em várias cidades do Brasil estão adotando, vários estados cada vez mais se endurecendo e enrijecendo esse combate ao coronavírus, né? Eu queria já, desde já, colocar algumas questões para a gente iniciar a nossa transmissão aqui, tá? Em relação, primeira das coisas, do movimento da cidade, como que a gente está, como que a gente está, como que cada um está vendo. Acho que hoje a gente pode fazer essa live um pouco mais de diálogo entre a gente, cada um dando uma perspectiva de como funcionou esse primeiro dia no seu bairro, como funcionou esse primeiro dia, como viu essa questão, né? Como foi o primeiro dia pessoalmente, o que cada um sentiu e tal, como está a cidade, como está o seu bairro e o que está achando, tá? Quero dar boa noite aqui para o Fábio, que tá na linha aqui com a gente, né? E nesse primeiro dia de isolamento social aqui, transmitir alguns dados. O primeiro, que nesse momento o boletim da prefeitura mostra 31 casos suspeitos, então aumentamos 4 casos de ontem para hoje, isso dá um aumento de uns 15% aí, de um dia para o outro de aumento, né? Ainda nenhum caso confirmado, porque todos esses casos foram testados, mas o exame está demorando de 7 a 10 dias para checar o resultado. E eu acho que essa é uma das coisas para a gente poder falar aqui, né? A outra notícia em relação à questão de Ubatuba é que vários moradores de, de bairros, né, de comunidades estão se mobilizando para fechar o acesso aos seus bairros com medo da contaminação que vem de outras cidades. Então, a notícia que eu recebi aqui, pelo menos, da Fortaleza, da Pissinguaba, do Camburi e do Quilombo da Caçandoca, os moradores estão ajudando a prefeitura, ajudando a nossa população a, a fazer o bloqueio, tá? Até porque são bairros mais afastados, são bairros com uma dificuldade maior de acesso e que a contaminação não faz bem para eles. Caiu muito o movimento de pessoas. Eu moro aqui no centro, foi nítido, de quinta para ontem, só na expectativa. Eu já senti que deu uma melhorada no final da tarde, todo mundo na expectativa do decreto, e hoje já tinha bem pouco movimento. Eu saí para ir na padaria e também para ir ao banco, e o banco com a fila ordenada, com muito pouca gente, era horário de funcionamento bancário. Então acho que o pessoal tá realmente caindo a ficha. Acho que foi num bom dia, porque com a sexta-feira hoje, primeiro dia ainda, muita gente precisando ir nos seus comércios para organizar, muita gente precisando estabelecer com os funcionários como fazer. Acho que, apesar das lojas estarem, a grande maioria fechadas aqui, aqui pelo menos na região central, só funcionando mesmo, que eu vi, as que estavam dentro da questão do decreto, que poderiam funcionar. Boa noite também para o Ademar aí, meu irmão. Tudo bem, cara? Valeu. E a outra notícia de hoje está lá no site da prefeitura. Vamos ler aqui um pouco
das questões que estão colocadas pelo boletim da prefeitura, e é o fechamento das estradas dos acessos, tá? Houve uma liminar fortalecendo o fechamento das estradas em Ubatuba, então agora realmente estão restritos os acessos, tanto para a chegada como para a saída, mas principalmente para a chegada, tá? De realmente não poder adentrar em Ubatuba. Então são só veículos de emergência, de locomoção para atendimento médico, de transporte de abastecimento de suprimentos e de prestação de serviços essenciais que comprovem atividade comercial na cidade. É uma liminar que pega as 3 entradas da cidade, com colaboração da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Rodoviária Estadual, do Ministério Público e da Justiça, e me parece que inclusive o Ministério Público Federal já também acatou essa liminar. Então, essa são as duas notícias aqui a respeito de Ubatuba, né? Realmente decretado o isolamento das entradas da nossa cidade, e a questão do número de casos, 31, nós ainda não temos nenhum caso suspeito, nenhum caso confirmado, mas estamos com uma série de casos, de 31 casos suspeitos. Está aqui o Sérgio Grilo também. Um abraço, Grilo, lá de Andradina. Prazer estar com você aqui. Tudo de bom para ti. O movimento das pessoas caiu. Uma coisa que eu vou falar mais algumas vezes durante aqui, conforme as pessoas forem entrando, para a gente ir lembrando, enquanto ainda não tem nenhuma das dúvidas aqui. Ontem eu falei a respeito da questão da juventude. Para a juventude ficar em casa, aproveitar as redes sociais, aproveitar para estudar, para poder ver programas de cultura, filmes, ler e tudo mais, e que eles eram uma das preocupações. Qual hoje, durante todo o dia, com as mensagens nas redes sociais, com piadas e etc., e com o que eu vi na rua também, os jovens estão cumprindo, aqui em Ubatuba, eu senti cumprindo muito o seu papel, entendeu? Vi pouca gente na rua e pouca gente jovem, e de vários lugares, das mensagens que eu recebi e tudo mais, na verdade, os idosos estão na rua, desde piadas, gente falando que só tinha idoso na rua, que tava uma coisa muito estranha, até gente muito preocupada, o que eu acho que é o correto, a grande preocupação em relação ao número de pessoas idosas na rua, tá? Isso veio do Rodrigo. Boa noite, Rodrigo, lá no Ipiranguinha. Boa noite, Rosa, lá da Maranduba. Isso veio de gente de fora, veio de pessoas de São José, ou seja, além da gente precisar de cuidar dos nossos idosos, né? Tá o Sérgio aqui chegando, o Sérgio que está em casa com certeza, mas a gente ter um olhar mais específico e pedir para eles, para os idosos, para os mais de 60 anos, para que eles fiquem em casa mesmo. Os dados continuam sendo dados para a gente se conscientizar do cuidado que a gente tem que ter, se conscientizar de que nós estamos só no começo dessa situação, e que as pessoas fiquem em casa, e os idosos principalmente, tá? Muito em relação à questão do contato e do contágio. Essa é uma questão que eu queria sublinhar, vou falar mais ao longo, para a gente redobrar essa atenção em relação aos idosos, agora aos idosos na rua, né? Para a gente prestar atenção em relação a isso. Dentro da questão do decreto, tem uma questão que saiu aqui em relação ao comércio. São duas coisas que eu quero colocar aqui para refletir, uma como opinião e a outra como realmente um fato. Houve uma reunião com as grandes redes de supermercado, com a prefeitura e tudo mais, e por conta, inclusive, dos idosos serem grupos de risco, foi determinado que nas grandes redes de supermercado
o horário de 8 às 10 da manhã é exclusivo para pacientes idosos. Exclusivo para pacientes idosos. Portanto, que as pessoas obedeçam e prestem atenção nisso, porque é uma lógica essa questão, entendeu? E tem inclusive a notícia de que já houve desentendimento na porta de um supermercado, de gente que por não estar avisada queria entrar, não queria esperar o horário. Então, mais uma mensagem aqui: nas grandes redes de supermercado, o horário de 8 às 10 da manhã é reservado aos pacientes, aos cidadãos de mais de 60 anos. Portanto, nem adianta ir nesses mercados antes das 10 da manhã. E com a redução muito rápida da movimentação das pessoas, eu creio que também vai tender as pessoas a irem em horários escalonados. Muita gente já comprou coisas, então tem muita chance de acontecer um movimento normal e a gente foi. Mas então essa é uma das questões. A outra questão que eu, em relação ao que saiu no decreto ontem, que é um fator importante, foi determinado que todo mundo fosse fechado, mas que os restaurantes poderiam abrir de meio-dia às 3 da tarde. E eu observando hoje, no que eu andei, alguns que estavam abertos e refletindo também e vendo num dos grupos que eu participo alguns comentários, eu acho que faz muito sentido. Eu acho que precisa de maneira muito rápida. Nós estamos amanhã no fim de semana. Eu acho que não faz sentido todo mundo estar restrito e os restaurantes estarem abertos, porque não tem condições num restaurante em que as pessoas se servem, em que as pessoas colocam a mão numa bandeja que tem talheres, vão se servir no balcão, cada um servindo o seu, e pela rotatividade de pessoas e tudo mais, eu acho que, na minha aí é uma opinião minha, mas que eu estou refletindo a opinião de outras pessoas. Eu fui observar depois que eu vi algumas pessoas fazendo essa observação, e eu concordo com essas pessoas, por isso estou manifestando aqui. Acho que os restaurantes não podem ficar abertos, tá? No máximo, como um delivery, ficar aberto assim para a pessoa pedir e passar na porta e pegar. Mas não dá para o contágio e o contato é muito amplo dentro de um restaurante, não há condição. Então acho que precisa ter esse aperfeiçoamento. E de novo cito aqui, não é uma opinião minha, é opinião inclusive de vários comerciantes dizendo com muita lógica que não adianta fechar todo o comércio e as pessoas estarem entrando no restaurante, que é um lugar de muito fácil contaminação, tá? Então são duas coisas a se observar em relação a gente aí se corrigindo o funcionamento dessa situação nova que a gente está vivendo apenas o primeiro dia. Se alguém tiver uma opinião aí que possa colocar aqui, tá? Para a gente poder ver. Eu tô com um problema aqui que eu não estou conseguindo abrir os comentários. Deixa um pouquinho aqui, deixa eu tentar resolver aqui. O Rodrigo está falando aqui a respeito dessa questão de divulgar nas redes essa questão do horário para os idosos, né, para a gente poder ver. E só um pouquinho aqui, gente. Estou aprendendo aqui um pouco. Não sei por que os comentários não estão fixados. Tá? E eu acho que tá certo, Rodrigo. Vamos divulgar essa questão aí em relação ao que a gente tá vendo aqui na cidade, tá ok? Avançando um pouco nessa questão, eu vi muito pouca gente de máscara. Eu acho que está faltando no mercado e tem muita gente falando que as pessoas precisam andar de máscara na rua. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção em relação a isso, tomar muito cuidado para quem sair sem máscara, de evitar tocar na rua e tudo mais. Antes da gente voltar aqui, eu queria fazer também algumas observações. Eu estava hoje no banco. Enquanto eu estava no banco, eu vi duas pessoas comentando que eu vi uma pessoa ouvindo uma notícia pelo celular dizendo que já tinha se encontrado o remédio para o Covid-19, que nos Estados Unidos tinham curado uma série de pessoas
E aí eu li alguma coisa ontem a respeito de pesquisas aí com o mesmo remédio que usa para malária, mas hoje, nos principais jornais, nas principais fontes em que eu tenho ido buscar e tudo mais, não tem nada certo. Está em pesquisa, esse remédio que estão falando, que eu nem vou citar o nome para que não antes, ele em vários lugares já está faltando nas farmácias, ele é um remédio muito importante para quem tem artrite, para quem tem dor nas articulações, para quem tem lúpus e para quem tem que fazer um tratamento crônico para malária. E essas pessoas precisam muito, e ele é um remédio que não está sendo indicado, tá surgindo aí uma série de questões aí, então a gente precisa, tocou o telefone aqui, a gente precisa prestar atenção em relação a isso. Não tem medicamento, não vamos nos fiar que enquanto a gente está entrando numa escalada exponencial de casos, uma escalada exponencial aí de suspeitos e está tomando medidas restritivas de circulação, de isolamento social, a gente cair numa de que pode durante essa epidemia aparecer um remédio. Não se fiem nisso, tá? Não vamos deixar as pessoas se enganarem. Então, essa questão do remédio, leia, veja, mas para todo mundo que a gente for conversar, para todo mundo que a gente for dialogar, entendeu? Essa conversa sobre a nova medicação é uma conversa para futuro e não um futuro de amanhã, depois, etc, entendeu? Porque na verdade, todo mundo que for usar vai ser por teste. Essa medicação que eu falei, um dos efeitos colaterais dela é para as pessoas cardíacas, porque ela provoca arritmia cardíaca e, portanto, como uma parte das pessoas que se contamina com o Covid-19, com o coronavírus, ela também tem questões de restrição pulmonar, de restrição cardíaca. Você administrar um remédio desse, você pode, na verdade, causar um problema cardíaco, para agravar um problema cardíaco. Então, muito cuidado, muita cautela nos comentários e não botar esperança, né, nessa questão por esses momentos agora. Tá? A ONU fala hoje a respeito da gravidade da situação. Tem no boletim da ONU de hoje uma cientista brasileira, uma médica brasileira que é coordenadora da parte de pesquisadora da OMS, e ela alerta para as coisas que a gente tem que prestar atenção aqui. Primeira delas, que uma pessoa, mesmo sem sintoma, na fase de incubação, já está transmitindo. Ela deixou muito claro isso, que é para todo mundo prestar muita atenção, porque mesmo as pessoas assintomáticas transmitem, por isso ficar em casa. Ela diz que nessa questão aí, a importância da quarentena é fundamental, reforça a questão nossa de que a gente precisa fazer o isolamento, que são as medidas, certo? E ela disse, ela chama Mariângela Simões, ela frisa muito a questão do isolamento social, portanto, um reforço em relação a essa questão. Eu avalio que agora que já está decretado o isolamento social, eu acho muito importante que cada um de nós que teve contato nos últimos dias com pessoas de fora da cidade ou com pessoas que tiveram contato, entendeu? Que se observe como se tivesse tido contato. Acho que todo mundo que teve contato com turista no fim de semana passado, que explodiu o movimento aqui na nossa cidade, deve se colocar em isolamento social e se colocando como alguém que pode ter tido contato com o vírus. Então, se observar e também procurar observar os cuidados de higiene dentro de casa, porque para tentar não se tiver tido contato, com essa observação que ela diz que sem sintomas já transmite, para não passar para as pessoas com quem a gente habita, com quem a gente convive. No isolamento pessoal, a gente vai conviver com as pessoas da nossa casa. Então, acho que essa é uma coisa muito importante, a observação da ONU, trazer para a nossa realidade, traduzir para a nossa realidade. Tá?
que as pessoas... Aqui nós tivemos muito contato com gente. E, inclusive, quem teve contato com pessoas vindas de outros países aqui em Ubatuba nos últimos 10, 15 dias, tem que prestar atenção nessa história. E essa é uma das questões do isolamento. E aí o que todo mundo está falando, que esse auto-isolamento, esse isolamento de quem teve contato, de quem está assintomático ainda, é por volta de 14 dias. Tá? Ainda na questão da ONU e das notícias internacionais, o governador de Nova York hoje, do estado de Nova York, e o prefeito da cidade de Nova York partiram para fechar a cidade mesmo, fechar o estado de Nova York, que é quem está liderando nos Estados Unidos, como o estado de São Paulo e a cidade de São Paulo aqui, que estão explodindo os novos casos numa progressão muito rápida. Nova York começou com essas questões antes da gente, e por isso está um pouco na frente, mas é uma curva muito parecida. E eu já falei ontem aqui, os Estados Unidos caminham para passar a Itália no número de casos e no número de casos confirmados. Então, para gente, essas notícias do mundo, para a gente se situar e ver que a gente não está sozinho. Ou seja, o que nós estamos fazendo aqui, não adianta viajar para Taubaté, porque lá está com as mesmas medidas, não adianta viajar para São Paulo, não adianta viajar para N lugares, para qualquer lugar, porque todo mundo está com essas medidas de isolamento. Isso serve como uma espécie de conforto, para a gente saber que o que a gente está fazendo é o indicado por quem já passou por isso, e as pessoas que são responsáveis estão fazendo essa questão. A Rosa aqui coloca que concorda com a questão dos restaurantes. Ela já tinha feito esse comentário, né, Rosa, no vídeo passado, a respeito de que era um absurdo as praias estarem lotadas e tudo mais, e que os clientes e os funcionários correm o risco de contaminação, que é a questão cruzada, né? Os funcionários levam para casa e os clientes podem conviver com outros clientes que transmitem. Acho que nesse momento uma das coisas é a gente fortalecer o nosso sistema imunológico, concordando aqui com a observação do Sérgio, e procurar quem tem condições, né? Nós vamos falar ainda um pouco dessa questão das pessoas mais carentes, mas cuidar com uma boa alimentação. A Rosa de novo colabora aqui, falando que na Globo News, que eu não tenho o hábito de assistir a Globo News, mas dizendo que um cientista falou que para essa epidemia não tem nem vacina e nem remédio, porque as pesquisas e os remédios, as pesquisas e os testes, até serem aprovados, demora entre 1 e 2 anos para serem aprovados. Portanto, muito boa essa observação sua, Rosa. Ainda em relação às notícias, o UOL fala hoje que a transmissão nesse momento se encontra em todo o Brasil, ou seja, já se transformou no Brasil numa questão do país inteiro, de transmissão comunitária, ou seja, não precisa mais vir gente do exterior para nos trazer o coronavírus. Ele já está presente no Brasil todo, tá? E o outro alerta que se dá, que está lá no UOL, também é que para a gente observar o que está acontecendo na Europa, porque nós estamos com uma curva de crescimento, uma curva de contaminação muito parecida com a da Europa, em que a Itália está na frente, mas França, Espanha, Alemanha, Portugal, uma série de outros países estão também seguindo esse caminho de ter uma explosão de casos, e estão todos eles fechados, com restrição de circulação e tudo mais. Mas esse é um alerta para a gente saber do que a gente precisa se livrar. Nós não queremos ter o padrão da Europa, então vamos lutar por isso. No Brasil hoje, ontem eram 700 e poucos casos, hoje pulou para 904 casos e com 11 mortes. Eram 7 ontem, faltando confirmar a oitava, hoje nós estamos com 11 mortes. Olha a Itália, ontem tinha batido o recorde de 427 mortos. Hoje morreram na Itália 627 pessoas, 2.700 mortes na última semana, do dia 13 ao dia 20 de março, morreram 2.700 pessoas na Itália. Com as mortes de hoje, a Itália já passa de longe
já passa de longe o total de mortos na epidemia na China, que já está num estado de contenção, né? Então, nossa solidariedade aí aos nossos irmãos italianos, eu que tenho Fornari no nome e todo um apreço, nossa solidariedade. Fiquei muito orgulhoso hoje que o Palmeiras, que era o Palestra Itália de antigamente, mandou uma carta de solidariedade ao povo italiano, e a Inter de Milão, ou a Prefeitura de Milão, não sei, respondeu agradecendo. Então eu vejo que todos nós que oramos e tudo mais, a gente tem que fazer uma oração de força para os nossos irmãos italianos, de consolo para os nossos irmãos italianos, porque as notícias de lá são realmente muito, muito tristes, são realidades muito complicadas. O Rodrigo coloca aqui, observador atento, que a gente tinha conversado já durante o dia, e está me colocando aqui a situação do Ipiranguinha, que é uma situação preocupante do meu ponto de vista, mas colocando aqui que no Ipiranguinha agora de noite os bares estão abertos, as pessoas estão bebendo e jogando, lanchonetes e trailers funcionando normalmente. É preciso alertar as autoridades, Rodrigo, para que amanhã já isso não aconteça, porque não vai dar. E uma das nossas prioridades que a gente deveria ter, eu acho, é que, por exemplo, justamente os bairros com maior necessidade, com maior carência, com maior distância, precisariam ter muito cuidado em relação a isso. Então, o pessoal do Ipiranguinha, que vai ver esse vídeo, que está assistindo aqui conosco, vocês não estão isolados de Ubatuba, não estão isolados do mundo, e precisa, na verdade, cada um ficar em casa. Não é uma coisa fácil, mas vai precisar ter essa consciência, viu, Rodrigo? O César está entrando aqui agora, lá de São José dos Campos, pautando uma coisa, César, que eu vou tentar conversar um pouco hoje aqui, tem a ver com essa questão de lá no Ipiranguinha estão os bares abertos, que é exatamente colocar nesse debate a questão social. Tá? Nós estamos falando até agora das questões médicas, e eu acho que hoje ainda a gente vai ficar mais um pouco nessa questão, mas vai ser matéria para essa questão mesmo. E, gente, aqui entre nós, mas para a gente expandir isso, a gente continua precisando falar, infelizmente, precisamos continuar falando para as pessoas que estão aqui nos ouvindo, entendeu? De que o nosso presidente está sendo lastimável nessa crise, lastimável. Nós estamos precisando, nesse momento que a gente precisa de um chefe de governo, de um chefe de Estado com postura, com uma série de determinações, uma pessoa que gosta de planejamento, que gosta de ação e tudo mais. A gente está aqui vendo o nosso chefe de governo tendo 23 pessoas da sua comitiva para os Estados Unidos com o coronavírus confirmado, e ele fala que fez 2 exames que deram negativos, mas todas as pessoas da comitiva dele que mostraram o exame positivo, que testaram e atestaram positivo, mostraram os exames ou confirmaram. E ele poderia dar um boom de calar a boca de todo mundo se ele mostrasse o resultado negativo dos exames dele. A mídia foi procurar nos laboratórios para ver se era negativo, para confirmar o que ele fala. E é uma questão muito simples. Se está negativo, mostra que está negativo, que todo mundo para de falar. Agora, a pessoa com 22 pessoas que tiveram ao lado dele, que conviveram com ele durante a viagem, que chegaram aqui e testaram positivo, que estão com sintomas, e ele não mostra, vocês sabem por que é isso? Porque se ele mostrar o teste e for positivo, ele é obrigado a ficar em quarentena. Porque a lei diz que, a própria lei que foi decretada, obriga a ficar em quarentena forçada, inclusive, ou seja, sem sair do Palácio do Planalto, sem sair de casa. Então é de uma irresponsabilidade. Se ele for positivo, ele tinha que estar de quarentena. Se ele for negativo, que ele mostre o exame dando como negativo. Ele fez um no início, está falando que fez um com 7 dias, os 2 deram negativos, tem que repetir com 14 dias. E está desdenhando, falando que se me mandarem fazer um outro exame, eu também faço, e etc. E numa entrevista coletiva hoje, de novo, entendeu? Ele desdenha da necessidade do isolamento social, põe a economia
à frente da questão da saúde da vida do povo brasileiro e fala e compara o que está tendo com a gripezinha, dizendo que isso aí é uma gripezinha, comparando com o incidente que teve na campanha, com a facada que ele sofreu, dizendo que se não houve uma facada, se não morreu com uma facada, não vai ser uma gripezinha que vai matar, mostrando para a população que o chefe de governo está querendo tratar isso como uma gripezinha, sendo que os depoimentos que a gente vê nas redes, que vem da Itália, o depoimento de todos os cientistas, a ONU hoje falando da transmissão e que tem que fazer o isolamento social, que é a única questão, entendeu? E ele vem dizer essa questão. É de uma irresponsabilidade, de um desprezo com a vida das pessoas, principalmente porque nessa questão do contágio, mesmo ele sendo irresponsável de ir lá cumprimentar as pessoas, ele de uma certa forma, talvez tenha uma blindagem um pouco maior de ter o contato. Mas o povo não. Tá? O Nivaldo que colocou aqui agora a questão, a questão social, entendeu? O povo mais carente, que mora numa casa pequena, que mora numa periferia, vai ter uma dificuldade danada de fazer isso, e aí vê o presidente falando que é uma gripezinha. Como é que a gente faz? Os trabalhadores, as pessoas que vão passar necessidade, que é o que nós vamos ter, entendeu? É uma brincadeira. A gente não pode aceitar isso nesse tempo de crise. E está aqui de novo o César colocando aqui que a notícia que ele nos passa é que em São José dos Campos o comércio não vai fechar, o calçadão e as demais lojas. E ele colocando o que eu também acho, Nivaldo, o absurdo que é essa questão, entendeu? Tá entrando aqui o Fábio da Nóbrega de Portugal. Fábio, faz um comentário aí de como que está a situação para a gente passar, se você puder, tá ok? Para a gente poder ver. E ainda em relação a isso, o ministro da Saúde deu uma entrevista hoje, tá? Junto com uma entrevista coletiva, e deixa eu ver aqui onde é que está, para passar a informação mais precisa. Ele coloca algumas coisas que são as coisas para balizar a nossa luta. Hoje, ele, numa entrevista numa videoconferência dos empresários com o presidente, ele faz algumas afirmações, entendeu? De que o colapso no Brasil, para a gente entender essa questão do tempo de crise que nós estamos, ele coloca que o Brasil vai entrar em colapso, ou seja, o sistema de saúde do Brasil entra em colapso no final de abril. Hoje nós estamos no dia 20 de março. Ele entra em colapso no final de abril, que vai ter uma subida muito grande nos próximos 10 dias, e que esse colapso deve durar abril, maio e junho. Palavras do ministro, dizendo que em julho se estabiliza. Eu conversei com outras pessoas da área da saúde e elas confirmaram assim, que as pessoas estão realmente prevendo. Deixa eu procurar aqui que eu vou achar o comentário. Aqui. Uma pessoa que trabalha dentro do sistema de saúde, pela previsão, entendeu? Acha que o ápice vai ser em junho. Então, gente, nós estamos no primeiro dia hoje. E quando a gente quando a gente faz, diferente do presidente do Brasil, quando a gente faz uma perspectiva com a ciência, com a técnica, com a estatística, a gente consegue inclusive se preparar melhor emocionalmente, se preparar melhor psicologicamente para poder enfrentar. Então está decretado, não foi à toa que aqui em Ubatuba, em todas as cidades, esse estado de emergência foi decretado por 180 dias. E que o fechamento das lojas é por 15 dias prorrogáveis, entendeu? Então, a gente vai precisar de muita resiliência, e esse é o cenário de crise. Inclusive para nós nos prepararmos, porque uma outra questão que o ministro colocou hoje, e aí eu vejo a questão da China lá de Wuhan, que já tá se decrescendo, e essa semana o primeiro-ministro chinês teve visitando a cidade pela primeira vez,
e autorizando aos poucos a ir voltar. O ministro coloca hoje que mais difícil do que determinar o fechamento dos comércios, o fechamento da economia, o fechamento das estradas, o mais difícil é determinar qual o momento seguro para reabrir sem riscos. Eu nem tinha pensado nessa questão, porque vai ser só quando tiver sem aparecer mais casos por tanto tempo, vai ser quando estiver declinando, mas ainda aparecendo caso, vai ser quando o sistema de saúde já estiver permitindo. No nosso caso, que é uma cidade turística, a gente abre, mas tem gente que ainda está na ascendente de outras cidades e vem para cá e volta a contaminar. Então, eu acho que são observações para a gente ir raciocinando. Nós vamos ter que ir criando esclarecimentos na nossa cabeça para não cair nas fake news. O Eric está aqui, boa noite, Eric, dizendo exatamente que as fake news já começaram, né? A Bernadette, lá da Maranduba também, Bernadette, um grande abraço, dizendo que a âncora da Globo de Teresina se contaminou, está entubado e toda a equipe está em quarentena. Fechou a afiliada, a transmissão está sendo feita por Recife. Eu não vi essa notícia, mas acredito pelo que você está falando, e é uma questão séria. É isso mesmo, se contaminar uma pessoa no estúdio, todo mundo tem que entrar em quarentena. E diz que a pessoa está internada em estado grave. Então, está entubada, né, pelo menos. Está entubada é porque está grave. A gente prestar atenção nisso, tá? O Luiz Henrique está perguntando aqui, Mendes, se tem algum óbito em Ubatuba. Que eu saiba, não. Eu acho até porque eu confio nos boletins da Secretaria de Saúde que ela está dando até agora. Ela está no período ainda. Os primeiros testes ainda não deu tempo de ficarem prontos, mas ela está dando o aumento dos casos suspeitos, e eu acho muito difícil ter alguma mentira nesse momento, porque nós somos uma cidade pequena, não tão grande, e não tem... A gente ficaria sabendo de qualquer forma, por conta das famílias, por conta do pessoal que trabalha na área da saúde. Então, eu não creio, viu, Luiz Henrique? Um abraço para você, que tenha acontecido isso. A Thaís aqui... Thaís, obrigado de novo por você estar aqui. Coloca que foi o âncora da Globo de Teresina. A Bernadette confirma que o Jornal Nacional informou ao término do jornal. Então é grave a situação mesmo. Vocês veem como é que as coisas estão acontecendo aqui. Um abraço, Braulio, boa noite para você. Boa noite, Grego, viu, Grego? Um abraço para você, Grego. Tudo de bom para ti. E eu fiz um comentário aqui sobre a questão dos restaurantes estarem abertos. Não sei se você pegou, mas eu acho que só delivery, viu, meu velho? Recomendo. Restaurante Canoas, do Grego, que está aqui, mas eu acho que só delivery, viu, Grego? Não vai ter condições de ficar aberto tudo direto, não. Mas então é muito difícil determinar esse momento da reabertura da situação, da questão aqui. E para a gente voltar um pouco nessas questões, da seriedade, do que a gente tem que fazer e tudo mais, eu queria colocar algumas coisas aqui assim, de maneira pessoal. Nós estamos no primeiro dia só de isolamento social, aqui em Ubatuba, em vários lugares. Isso vai aumentar esse isolamento social. A gente precisa aproveitar para se conversar. Eu tenho tido conversas muito produtivas na minha rede social nesse dia que passou, diversas sugestões, umas coisas engraçadas, umas músicas criativas, e isso tem ajudado muito. E eu acho que a gente tem que procurar se comunicar de maneira direta com algumas pessoas. Eu falei hoje com uma amiga minha que tem mais de 75 anos, ela me ligou e eu liguei para ela, e ela está em isolamento, tomando muito cuidado. É a filha quem sai para trabalhar e volta tudo que traz, e ela é uma pessoa muito consciente. E eu acho que a gente já tem que começar a pensar na questão de solidariedade, de acolhimento, de conversas e tudo mais, né? Já estão nas redes sociais as redes de apoio psicológico, mas a gente, de maneira individual,
localizar quem são essas pessoas que a gente sabe que precisam, que a gente sabe que estão com dificuldade, para a gente poder começar a fazer contato, conversar igual nós estamos conversando. Como é que você está? O que você está fazendo? Como é que você está suportando? Ah, tem uma sugestão daqui, tem uma sugestão dali. Eu também estou fazendo isso. Se a pessoa falar que está difícil, falar que está difícil para todo mundo, porque a gente precisa, vai precisar. Eu não tenho dúvida disso, tenho convicção. Eu estou no 7º dia já. Eu completei uma semana. Hoje, meio-dia, foi quando eu entrei em casa e a partir daí só saí ou para atender emergência no consultório, que eu fui na quinta-feira, ou para fazer as coisas essenciais. Hoje fui a banco, fazia uma semana que eu não ia. Não fui ao mercado ainda, não tive coragem de entrar ao mercado, porque todas as vezes que eu fui tinha mais gente do que eu achava suportável naquele momento. Estou me virando com o que tem aqui em casa. E tenho da padaria, né? E todas as vezes eu vi assim, pensando um pouco nessa questão da solidariedade, vai aumentar essa questão, então a gente precisa colocar e para a gente poder agir. Eu acho que uma das questões de quem já está aqui nesse grupo hoje é sinal que está com interesse na situação, está com interesse na discussão da situação. Então acho que mais gente fazendo live, porque a gente amplia, entendeu? A gente não precisa fazer live para ter 2, 3 mil pessoas. Na verdade, o que nós estamos fazendo aqui é um grande bate-papo. E eu estou até pesquisando um jeito de fazer umas reuniões presenciais, com todo mundo se vendo. Eu não sei ainda, eu já fiz algumas, mas eu tô estudando aqui para propor para esse grupo que tem vindo mais aqui, da gente uma hora se reunir e todo mundo poder se ver, todo mundo poder, em vez de fazer mensagem, a gente poder falar e passar uma horinha aí conversando. Eu tô bolando esse mecanismo aí para a gente poder se conversar, tá? Uma questão colocada aqui é a questão dos exames que aflige, mas, Rodrigo, o volume de exames que está chegando são poucos. A coleta dos exames é fácil. Tem que ter o kit para testar. O testar significa fazer a coleta. Depois, são poucos laboratórios que fazem, aqui em Ubatuba nenhum. Os laboratórios particulares de Ubatuba também coletam e mandam para esses laboratórios de referência. E demora, para você ter uma ideia da quantidade, o exame não demora muito para ser feito, é que a fila já está enorme, por isso essa demora de 7 a 10 dias, tá? Não é que o exame precisa ficar em cultura, pelo que eu entendi do que eu fui perguntar, o problema é que já há uma fila enorme. Acho que vai ter uma demanda, para vocês terem uma ideia, é muito indicado a testagem dos suspeitos. Nova York entrou de sola hoje por conta dessa questão na testagem dos suspeitos. Eu falei ontem aqui que o governador do Maranhão montou uma central de testagem. Eu acho que com a queda nos atendimentos de rotina nas clínicas médicas, nos postos de saúde, nos planos de saúde e tudo mais, eu acho que vão ser forçados os grandes laboratórios, não só as referências do governo, mas os grandes laboratórios particulares, eles vão ser forçados a aumentar a sua capacidade de testar, a sua capacidade de aumentar. Eu acho que isso é possível, acho que isso tem que acontecer muito logo, muito urgente, mas como já foi percebido que essa doença pega rico e pobre, pega todo mundo, que essa doença chegou no Brasil, como ela é uma doença que veio de fora, entendeu? Ela não chegou, entendeu? Por nós brasileiros normais que estamos aqui, que não viajamos para o exterior, nem nada. Então ela veio trazida por pessoas que têm dinheiro e que trouxeram. Então a contaminação nesse momento do coronavírus, ela só aconteceu no Brasil porque ela foi trazida por quem pôde viajar, seja de férias ou a negócio. Então acho que essas pessoas a clientela dela, elas não são, na grande maioria, clientes do SUS. Então acho que com o aumento disso vai haver, e aí talvez fique mais rápido essa testagem, porque ela é essencial, viu, Rodrigo? Mas não é uma questão da gente estar atrasado, não. Eu tive falando nos outros lugares, está demorando esse tempo mesmo, entendeu? O Bira, que é sociólogo, né? Sociólogo, né, Bira? O cientista social. Mas o Bira, que está aqui, que entrou aqui, um abraço, ele está colocando
a questão do... que ficou impressionado com o fechamento das lojas aqui no centro da cidade, que eu já tinha falado que tinha bastante coisas mesmo, entendeu? E deixa eu rolar aqui para ver o comentário do Bira direito. Cadê aqui? E ele coloca aqui a questão que nós vamos fazer uma live específica disso, Bira. Vai preparando suas opiniões aí, mas o tamanho do impacto da crise na vida das pessoas das cidades. Eu já falei aqui, não vai ser pouco, não vai ser pouca coisa. O governo já reviu hoje o crescimento do nosso PIB para 0,1 e ele fez isso, o Paulo Guedes, que está fora da realidade, esse ministro, ele fez isso só para não dizer que é zero, mas vai ser obrigado a ser revisto. Hoje eu li, assisti uma live, inclusive, do The Intercept, e com o Reinaldo Azevedo, que está longe de ser alguém de esquerda, né? E eles estavam comentando que, na verdade, os economistas sérios estão prevendo uma queda do PIB, os menos pessimistas, de por volta de 3 a 4%. Isso é uma coisa seríssima, Bira, que você comentou aqui. Por isso a gente tem que se preparar. Por isso que eu tenho enfatizado aqui a questão da solidariedade. Vai ser solidariedade com comida, vai ser solidariedade com as pessoas doentes, vai ser solidariedade com as pessoas que vão estar passando muita dificuldade, porque numa vida é pouco tempo, 4 meses, mas por um momento, entendeu? Você não está com dificuldade. Você passar um dia de dificuldade é o dobro do dia anterior, porque vira 1 em 1. Então a gente entrar numa espiral agora de dificuldade crescente vai ser difícil, Bira. Eu tenho me preparado muito psicologicamente para a dificuldade, fico traçando cenários na minha cabeça, inclusive para tentar assim ser o mais coerente possível, né? Hoje eu li um comentário que muitos de vocês devem ter lido, uma pessoa falando que esse não é o momento da razão, e eu tenho sempre falado da questão da razão, mas ele fala que, na verdade, esse vai para um momento nós estamos caminhando para um momento que vai ser necessário muito bom senso, que é exatamente você equilibrar a razão com também as coisas necessárias e as coisas reais. Então, eu gostei muito desse comentário. Acho que foi até o Rodrigo que colocou esse comentário que está aqui, que vai ser um momento de bom senso, viu, Bira? Mas tá sério mesmo essa questão. A Cici entrou aqui, um beijo, Cici. A Alessandra, a irmã dela, entrou outro dia aqui pedindo em libras, e eu infelizmente não tenho nem estrutura e eu nem sei, o que é uma pena, entendeu? Muita gente dando testemunho aqui de que está em isolamento. A Márcia e o Flávio, que são 2 exemplos aí de vida do Perequemirim, e que está em isolamento e está testemunhando aqui com a solidariedade dos vizinhos, ajudando nas compras. A Márcia e o Flávio já têm mais de 60 anos, o Flávio tem 94 anos. E quando eu falei que os idosos, viu, Márcia, são os que estavam mais na rua hoje, vocês estão dando exemplo, né, de ficar em casa. E também esse testemunho seu da solidariedade dos vizinhos é muito importante, saber que tem gente já ajudando. Ana Sampaio está aqui entrando. Não procedem os 2 óbitos por coronavírus. Podem ter morrido gente aqui em Ubatuba por uma série de coisas, mas entre os 31 testados não tem nenhum confirmado e não há óbito confirmado por coronavírus, entendeu? Do que eu estou sabendo, e eu acho que não precede, e eu acho que a identidade das pessoas que estão ou não, entendeu? A gente deve preservar para a família nesse momento. Então eu não tenho nem ideia de quem são as pessoas e nem também vou procurar saber. Quem tem que fazer isso são as equipes de saúde, as equipes de assistência social, inclusive para fazer mapeamento, né, das pessoas confirmadas, se eventualmente tiver óbito, para colocar todo mundo de quarentena. Hoje eu falei do nosso presidente aqui, ele falou inclusive isso, para tentar dizer que é uma gripezinha aí que mata velho. Ele tentou colocar isso, que ele quer saber, que ele já ordenou que faça um levantamento para saber se as pessoas que morreram
Não morreram pelas outras, mesmo que elas tenham testado positivo, se ela não morreu pelas outras causas. Mas é tão insano isso que ele está tentando fazer, que é primeiro a questão de expor as pessoas. E o segundo, de querer relacionar uma pessoa, está colocado pela ciência isso, pela medicina, que os casos de pessoas mais idosas são os casos mais graves, porque essas pessoas já têm os agravos que são normais da idade. Entendeu? A diabetes adquirida, para muitas pessoas, ela se manifesta depois dos 40, dos 50, e quando você chega nos 60, nos 70, apesar dela dela poder estar controlada, ela é uma situação de agravo, de restrição de alimentação e que prejudica o funcionamento. Uma pessoa que é cardíaca, que é hipertensa ou que tenha passado por problema de coração, quanto mais ela vai envelhecendo, mais ela vai ter. E aí você pega o coronavírus, o risco dele atingir seu coração e você morrer por problema cardíaco ou morrer por complicação da diabetes é grande, e que você não teria esse risco se não tivesse o coronavírus. Então, acho que essa é uma questão. E por isso ele, quando pede para fazer esse levantamento, é exatamente para maldosamente falar, olha, não morreu de coronavírus, morreu de falência dos órgãos, morreu de insuficiência cardíaca, morreu de complicação da diabetes e não de coronavírus. Sem fazer a pergunta ao contrário, será que essas pessoas teriam morrido se não tivessem tido contato e o contágio com o coronavírus? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer, tá? Sidney Stanley, um abraço para você que está chegando aqui, mas Ana, vamos esperar a Secretaria de Saúde aí, tá? Tem gente aqui colocando exatamente a questão de quem está em casa, a Érica colocando aqui que ela nem no portão tem ido e mora aqui no Ipiranguinha, e confirmando exatamente isso, né, Érica? De que está tendo essa movimentação, entendeu? O Rodrigo está falando aqui do aplicativo para fazer reunião online para a gente se ver, e eu conheço esse aplicativo, é ele que eu estou testando, tá? É o Jitsi, e também testando o aplicativo do Hangout, tá? Márcia falando que já está uma semana aqui também, acho que eu não passei nenhum comentário por enquanto. Deixa eu ver aqui. Tem um comentário interessante aqui, que eu tinha passado, tá? A Argentina está na nossa frente, o presidente agradecendo a população, pedindo para ela compreender que as praças e ruas estão vazias. Eu não sabia dessa informação. Obrigado, Rodrigo. Acabando aqui, eu vou pesquisar de como é que está na Argentina. É um país com uma população muito menor, acho que tem muitos menos casos do que a gente, e já está observando isso e está fazendo. O presidente lá, que ganhou agora as eleições recentes, com a vice, que é a Cristina Kirchner, eles nitidamente têm uma orientação diferente da orientação nossa, né? Uma orientação mais voltada para a população, contra essa questão do privilégio dos interesses financeiros em relação aos interesses sociais. Então, eu acredito no que você está me falando, vou pesquisar para ver como que está se dando lá. Eu hoje pedi a opinião de um amigo meu do Uruguai para ver, porque ontem o Uruguai anunciou que tinha fechado as fronteiras. Eu pedi a opinião dele, não chegou aqui ainda a opinião dele a esse respeito. Deixa eu só dar uma olhada aqui no WhatsApp para ver se tem mais alguma coisa. Alguém que possa ter entrado aqui. Não, tá tranquilo. Para ainda a gente comentar mais alguma coisa aqui, das carências que a gente pode ter, né? Morreu hoje um brasileiro que foi ganhador do Nobel da Paz em grupo. Ele morre pelo Covid-19. Tá aqui, deixa eu ver a notícia aqui. Sérgio Trindade, engenheiro químico, 79 anos, morreu em Nova York, tá? Em decorrência da Covid causada pelo coronavírus. Ou seja, um brasileiro que não está morando aqui, um pesquisador, 79 anos, em 2007 recebeu o Prêmio Nobel da Paz junto com o Al Gore, quando teve aquele painel das mudanças climáticas. Lá em 2007, 13 anos atrás, quando se começou a falar em mudança climática. Eu recebi hoje também
uma... Eu vou procurar aqui, mas tem uma questão aqui do... O presidente da França, o Macron, que foi muito acusado no início, eu vou confirmar isso depois, mas eu não tenho a fonte aqui, eu vou procurar depois, mas faz muito sentido porque ele assumiu de fechar as fronteiras e assumiu algumas coisas, mas o presidente francês, Emmanuel Macron, ele diz que hoje fez uma autocrítica, Emmanuel Macron, dizendo que amanhã, quando isso passar, vai ter que se fazer uma autocrítica e tirar as lições do momento. Questionar o momento que o mundo já escolheu, por isso que eu estou lendo isso aqui, porque me lembrou que eu falei desse brasileiro que morreu com as mudanças climáticas, que há décadas o mundo escolheu esse modelo e que está mostrando à luz do dia, muito claro para todo mundo, as suas falhas e mostrando o quanto que as nossas democracias estão fracas, tá? Que o que se revela a pandemia é que a saúde gratuita, sem condição de renda, de história pessoal ou profissão, e o estado de bem-estar social não são custos ou encargos, mas são bens preciosos, tá? E indispensáveis quando o destino bate a porta, entendeu? Então, ele dizendo aqui que existem bens e serviços que devem ficar fora das leis de mercado. O Emmanuel não é uma pessoa, é um liberal. E está fazendo isso porque ele está vendo o desgaste que ele está tendo na França, o que está acontecendo lá, e ele dizendo que deve se retomar o controle, entendeu? Porque esse modelo de vida de agora é uma loucura. Então, acho que essa é uma coisa. Ele diz que um país soberano, uma nação soberana, precisa ter o controle das coisas nas mãos. E é isso. Nós estamos falando aqui para a gente fechar por hoje, entendeu? Essa questão de a relação que isso pode ter com mudança climática, mas com o esgotamento desse modelo nosso, principalmente o nosso modelo econômico liberal de privatizar tudo. Vai ser mostrado cada vez mais no Brasil que cada vez mais quem vai salvar esse país vai ser o serviço público. E aí eu quero inclusive corrigir que os funcionários do SUS, os trabalhadores do SUS, são os que estão na linha de frente, fazendo o enfrentamento. E eu vi hoje o pessoal da vigilância trabalhando, que é em frente ao meu consultório, e são todos funcionários do SUS. Vigilância sanitária é SUS, vacinação é SUS, tudo. Mas também a gente precisa saber que é nesse momento em que a gente está percebendo aí, na verdade, o serviço público precisa estar funcionando. É a segurança, entendeu? Nós falamos ontem aqui da educação ajudar a suprir a carência alimentar das pessoas. As pessoas agora em quarentena vão sentir na pele o que sentem os professores na sala de aula com as suas nenês, crianças e adolescentes dentro de casa 24 horas. Acho que é um momento de dar uma virada nessa questão de como se comportam e de como estão educando seus filhos, entregando eles para os professores depois tentar remediar. Acho que vai ser... Essa questão tem que estar bem posta. A gente precisa valorizar muito, 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 na verdade, o serviço público. Nesse momento, muito o SUS, óbvio. Ponto. Acabou. Entendeu? Mas nós temos nesse momento serviço público de limpeza urbana, mesmo terceirizado, a coleta do lixo tem que continuar o departamento de trânsito, tem que ter cuidado redobrado, toda a questão da segurança, seja para evitar tumultos, seja para garantir que com ruas desertas, quem por acaso precisar sair vai estar em segurança. Tá? Então, saúde, educação, a área de serviços públicos, vai ser de importância essencial a partir dos próximos dias o serviço público social. Já foi colocado aqui pelo Rodrigo, já foi colocado aqui pelo César, a questão da preocupação social, entendeu? E eu acho que vai ter que entrar forte, seja
o Conselho da Criança e do Adolescente, junto com a Secretaria de Assistência Social, porque lá tem o cadastro das famílias carentes. A Secretaria de Saúde, graças a Deus, Ubatuba tem um bom PSF com uma boa abrangência. A Secretaria de Saúde tem capacidade de mapear os pacientes vulneráveis em termos de saúde, e graças ao CAD único do Bolsa Família, do governo federal, que não vou falar disso hoje, mas graças a esse CAD único, que é o cadastro único, a Secretaria de Assistência Social sabe quem são as pessoas vulneráveis socialmente, vulneráveis economicamente. Então, esse serviço público vai ter muito trabalho nos próximos dias. Então, desde já, eu acrescento ao agradecimento aos funcionários do SUS, acrescento agradecimento aos funcionários de todo o serviço público, que são eles quem vão para lá, e acho que tem que se elaborar um grande plano, ver o que vai precisar de voluntariado, o que vai precisar para a gente poder acolher essas pessoas mais carentes. Nós vamos ter que ter uma visão para elas de tudo quanto é jeito. Saiu hoje, a Bernadette está perguntando aqui, vou até olhar aqui, mas saiu hoje no site de acompanhamento da questão do coronavírus, a vacinação da gripe para os grupos de risco, principalmente para os idosos, começa no dia 23, e está colocado aqui que para os idosos, deixa eu ver qual a idade, os idosos e o profissional da saúde nesse momento, e vai iniciar pelo bairro do Perequemirim e vai iniciar vacinando os idosos nas suas casas. Então, a partir do dia 23 de março, pessoas de 60 anos ou mais e profissionais da saúde, meus amigos dentistas, os trabalhadores da saúde, a partir do dia 23 tomando vacina. Segunda etapa, a partir do dia 16 de abril, professor de escola pública e privada e profissionais das forças de segurança e salvamento. E a partir de 9 de maio, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, portadores de doenças crônicas não transmissíveis e condições clínicas especiais, gestantes, puérperas, que são as mães de recém-nascidos, os indígenas, adolescentes de 12 a 21 anos com medida socioeducativa, população carcerária, privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e adultos de 55 a 59 anos de idade, tá? Então está respondida aí a questão da vacinação, a respeito dessa questão da vacinação. Deixa eu ver o que mais que tem aqui para a gente fechar, né? Já estamos, esse papo fica bom, a gente vai indo longe. Acho que não faltou nenhuma aqui, mas ainda tem uns comentários que estão chegando. Fábio está falando para a gente conversar no aplicativo, eu acho que a gente vai fazer isso, tá, Flávio? Fábio. E deixa eu ver só os últimos comentários que tem aqui, acho que acabou. O Rodrigo, para finalizar aqui, o Rodrigo confirma isso. Nós temos que trazer o sistema de assistência pública social para essa discussão. Bom, gente, então, para resumir de hoje aqui, para a gente finalizar, para a gente poder divulgar isso para as pessoas e tornar motivo das nossas conversas, o decreto hoje e uma liminar da Justiça determinou o fechamento mesmo das nossas vias de acesso, só vão poder entrar os serviços essenciais. Isso, os moradores de Ubatuba estão tomando a iniciativa das comunidades de se isolar em grupo, em comunidade. Aqui a notícia que tem é da Fortaleza, da Psinguaba, do Camburi e da Caçandoca, e eu acho que vai acontecer cada vez mais essa questão. Já caiu muito movimento de pessoas, nós vamos ter que começar a pensar em como vai ser o impacto, a resistência nossa depois que isso acabar. Então já foi colocado aqui, reforçar a questão dos idosos ficarem em casa, tudo nós falamos isso hoje, hein? Reforçar, parabenizar os jovens que estão dando exemplo ficando em casa, acho que isso é extremamente importante, entendeu? E as perspectivas nossas, né? Na real, nós estamos só no começo e precisamos tratar isso com muita seriedade, prestar atenção sobre como não agir ao observar o nosso presidente da República
E fechar, para quem for comentar alguma coisa, eu já tinha falado isso ontem, da China. O governo chinês endureceu com o Brasil, falou que não vai, o primeiro-ministro chinês não vai conversar com o Bolsonaro enquanto não houver desculpa pública do filho dele, e ele diz na nota que as nossas relações caminham bem, inclusive com a China e o Brasil, tratando de como a China pode nos ajudar. Com a perspectiva da evolução da nossa doença, nós precisamos que esse irresponsável do filho do presidente, entendeu? Que agora está sendo chamado de Eduardo Bananinha, que ele faça o pedido de desculpa, tenha humildade em relação até à sua família, as pessoas que ele conhece, entendeu? Para que acelere isso, porque nesse momento, tá? Se tem alguém que pode ajudar o Brasil, é a China, que está saindo do surto. A gente não deve esperar ajuda rápida e urgente e emergente da Europa, porque eles estão no auge. Dos Estados Unidos, que vai se centrar só para si. Então, quem pode ajudar o Brasil? Mandando teste, mandando máscara, mandando álcool em gel, mandando respirador, mandando intubador, mandando o que for preciso, porque eles lá tiveram capacidade, eles não importam isso de ninguém, portanto, eles têm capacidade de produção e mandar isso rápido. E aqui a gente, de maneira muito rápida, fazer a logística disso. É a China. Tá? Então, atenção nessa notícia e pressão em cima disso. Tá? O seu Eduardo Bananinha aí, filho do presidente, tem que de maneira muito humilde, se possível hoje ainda, pedir essa desculpa para o povo chinês, que não tem nada a ver com questões em relação a gente. Nós não temos que nos meter no problema dos outros, e o que nós precisamos muito agora é de ajuda da China para a gente poder ter insumos para combater o coronavírus, tá ok? Então, gente, a gente se vê amanhã de novo no mesmo horário. Eu tenho procurado mandar as mensagens, mas às vezes eu fico esperando para ver o que eu vou falar, para pôr o título. Então, mas já está combinado amanhã aqui 9h30 por quem tiver. Aceito sugestão no WhatsApp sobre o que a gente vai falar, e a gente se vê novamente então. E muita força para todo mundo, muita força para nós, para a gente poder, com solidariedade, com diálogo, ir passando o problema, entendeu? E resistindo e sobrevivendo, tá ok? Um grande abraço para vocês, muito obrigado aí pela presença, valeu!